Bem, meus amigos, vamos bater um papo hoje sobre o estágio probatório. O que é o estágio probatório? Para que serve o estágio probatório? Bem, o estágio probatório é o período de 36 meses, onde o servidor será avaliado a sua aptidão para os cargos do Tribunal de Justiça, seja analista, técnico ou oficial de justiça. Segundo a 6123, 4 itens são avaliados no estágio probatório, ou seja, são avaliados a assiduidade, a eficiência, a disciplina e a idoneidade moral do servidor. Então, qualquer outra pergunta que fuja desses 4 itens, a assertiva vai estar equivocada. O que é importante mais a gente lembrar sobre o estágio probatório? Veja, o estágio probatório ele vai ser avaliado não somente pelo seu chefe imediato, mas também por uma constituição de uma comissão. Essa comissão será feita por 3 membros, entre eles o seu chefe imediato. Lembrando que, no final da avaliação do estágio probatório, o servidor receberá um relatório, se ele foi aprovado ou não, e terá o direito de recorrer no prazo de 10 dias. Então, é importante eu não lembrar que é um direito do servidor ser avaliado no estágio probatório. Se a instituição passar o período de 36 meses e não fizer a avaliação, o servidor tem direito líquido e certo de impetrar mandado de segurança para que ele seja avaliado. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se você é servidor hoje do Tribunal de Justiça, ultrapassou esse período de 36 meses e o tribunal não fez a sua avaliação, você é estável? Existe estabilidade tácita no estado de Pernambuco? Repetindo, existe estabilidade tácita? Ou seja, o servidor nunca foi avaliado e está na instituição do estado de Pernambuco por mais de 3 anos. O que acontece? A resposta é positiva. No âmbito estadual, segundo a 6123, caso o servidor não seja avaliado durante o período de 36 meses, o servidor será considerado automaticamente estável, ou seja, será considerada a estabilidade tácita. Diferentemente de outros ordenamentos jurídicos brasileiros, a estabilidade no estado de Pernambuco ela não precisa ser expressa, ou seja, o Tribunal de Justiça, se ultrapassar o período de 36 meses e não fizer a avaliação, não der a nota ao servidor, ele será considerado estável de maneira automática. Outro ponto importante sobre o estágio probatório é não confundir estágio probatório com a avaliação periódica de desempenho. São institutos diferentes. A avaliação periódica de desempenho ela é feita para avaliar o desempenho do servidor após a aprovação do estágio probatório. Ou seja, o servidor já é estável, mas agora ele está sendo avaliado não a sua aptidão, como é feito no estágio probatório, e sim o seu desempenho funcional. Ou seja, o servidor já comprovou que é apto, mas mesmo após adquirir estabilidade, a administração continua fazendo as suas avaliações para ver se o servidor está sendo produtivo. Na realidade, a avaliação periódica de desempenho ela não tem o objetivo de exonerar nenhum servidor. Pelo contrário, a avaliação periódica de desempenho ela tem como objetivo avaliar as dificuldades, ou seja, o desempenho que o servidor está tendo, se ele está tendo alguma dificuldade de desenvolvimento, se ele está precisando de cursos de capacitação. E é feito posteriormente à aprovação no estágio probatório. Importante lembrar que, da mesma forma, tanto no estágio probatório como na avaliação periódica de desempenho, se o servidor for reprovado, ele será, melhor dizendo, exonerado da administração pública. A diferença é que no estágio probatório, ele só precisa ser reprovado ao final da avaliação, enquanto na avaliação periódica de desempenho, ele precisa de uma sequência de 3 desempenhos negativos de forma consecutiva. Não é apenas um desempenho negativo em um ano que vai fazer com que o servidor seja exonerado. Outra coisa importante e inusitada na Lei 6123, que não acontece em outros ordenamentos jurídicos, é o fato da dispensa do estágio probatório. Será que é possível dispensar o estágio probatório? Será que é possível ingressar dentro da administração estadual já estável? Isso é uma pergunta que é possível sim. A resposta é afirmativa. Veja, a lei é muito clara. Se o servidor ele já ingressa no Tribunal de Justiça, por exemplo, que é o foco do nosso concurso, do nosso resumo aqui, mas ele já é da administração estadual, de outro órgão, e já é estável, se existir cargos equivalentes, poderá haver a dispensa do estágio probatório.
Como assim, professor? Não entendi. Veja só, existem alguns cargos públicos que é possível a acumulação legal, como 2 cargos de professor público, como 2 cargos de profissionais da área de saúde, 2 cargos de médico, 2 cargos de fisioterapeuta, de enfermeiro. Então, para esses cargos, as funções são idênticas. Então, pode acontecer de um servidor da área de saúde, por exemplo, um médico, ele já tem 10 anos dentro da administração pública e se submete a um novo concurso no estado de Pernambuco. Se for para a mesma área, se for para funções idênticas, para a mesma especialidade, esse novo servidor, ele pode pedir a dispensa do estágio probatório, sim. Então é importante a gente lembrar que é possível haver a dispensa do estágio probatório. É importante lembrar também que algumas licenças o servidor só poderá gozá-las se ele já for estável, ou seja, se ele já ultrapassou o estágio probatório, como por exemplo a licença para tratar de interesse particular e a licença para acompanhar cônjuge. Já outras licenças independem da aprovação no estágio probatório, como a licença paternidade, a licença maternidade, a licença para tratamento de saúde do próprio cônjuge, ascendente, descendente, ou irmão, ou do próprio servidor também. Então, algumas licenças independem do estágio probatório, outras condicionam-se à aprovação do estágio probatório. Outra pergunta atrelada ao estágio probatório é a possibilidade de cessão de servidores para outras instituições dentro da administração pública estadual. Será que o servidor que ainda não ultrapassou o estágio probatório, ele pode ser cedido para trabalhar em outras entidades da administração pública estadual? A resposta é positiva. Sim, o servidor ele pode ser cedido. Agora, ele será, de uma certa maneira, penalizado, porque se o servidor ele for cedido durante o estágio probatório, primeiramente o estágio probatório ficará suspenso e, consequentemente, haverá a não progressão funcional. Ou seja, se o servidor ele entra no Tribunal de Justiça e, antes dos 3 primeiros anos, ele é cedido para outros entes, ele não vai ser promovido, ou seja, ele continuará na classe inicial e o seu estágio probatório ficará suspenso. Bem, pessoal, então eram essas dicas que eu queria passar para vocês aqui rapidamente sobre o estágio probatório. Força nos estudos e até o próximo encontro. Até lá!